Olá, turma de Direito Constitucional 3, com a professora Ana Paula. O nosso grupo de seminário é composto por mim, Clodovil Alves Pereira, Douglas Borges, Domiciano de Souza Neto e Eduarda Adria Vidal. Nosso tema de seminário é a intervenção federal no Brasil. Consta lá no artigo 1º da nossa Constituição os princípios da República Federativa do Brasil. Nele reza que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e também pelo Distrito Federal. Temos ainda que esses estados, juntamente com os seus municípios, formam o Estado Democrático de Direito. Os princípios desse Estado Democrático de Direito são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e aqui nós temos um desses princípios defendidos principalmente pelos capitalistas, e também temos o pluralismo político. Nesse sentido, caso os entes federados não garantam o cumprimento de tais princípios, estarão sujeitos à intervenção federal. Assim, a União pode vir a intervir nesses estados ou unidades federativas para mediar e garantir possíveis ingerências desses estados que não venham a ameaçar os princípios da República Federativa do Brasil. É importante lembrar que no Brasil não existem mais os territórios federais desde 1988, com a promulgação da nossa Constituição. Assim, a União não tem a possibilidade de intervenção nos municípios, já que ela poderia intervir nos municípios dos territórios federais. Ela somente pode vir a intervir nos entes federativos, ou seja, nos estados. Segundo Juan González Calderon, a intervenção federal ela pode se dividir em duas, que são reconstrutiva, ocorre quando um estado pratica a subversão na forma de governar. Nesse caso, a União deve vir a intervir para garantir a união indissolúvel do país. A executiva ocorre quando alguma província é invadida por outra. Aí cabe à União arbitrar e garantir a ordem política. Assim sendo, a intervenção federal ela ocorre para garantir e restabelecer a ordem dos Estados-membros. Então, dando continuidade, mesmo em caso de requisição do Poder Judiciário, o presidente pode recusar a medida interventiva. Obviamente, injustificadamente, poderá responder por um crime de responsabilidade, mas não lhe tolhe o caráter facultativo. Humberto Pena de Moraes afirma ser um ato politicamente administrativo, de caráter constitucional, acrescentando o conceito exprimido por Pena. Ser a intervenção federal também é um ato jurídico, pois em alguns casos denota análise jurídica. Portanto, a intervenção federal é uma medida política jurídica dotada excepcionalmente com base em uma Constituição Federal, que dispõe a respeito como um instrumento de equilíbrio ou reequilíbrio do Estado Federal. A intervenção é um ato privado ou privativo do chefe do Poder Executivo. Tem caráter excepcional, porém depende da autorização do Congresso Nacional, no prazo de 24 horas. Assim relata o artigo 37. O que diz o artigo 37? Artigo 37. A decretação da intervenção dependerá, inciso 1º, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Inciso 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional faça-se
1. Pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação do estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. A intervenção será decretada para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de federação em outra, por termo agrave comprometidamente da ordem pública. Garantir o exercício do direito da secessão é o livre exercício de qualquer um dos poderes da unidade da federação. Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspendeu o pagamento da dívida fundada mais de 2 anos consecutivos ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixas na Constituição. Assegurar a observância dos princípios fundamentais proclamados na Constituição Federal, conforme o artigo 34 da Constituição Federal. Dando continuidade ao tema intervenção federal, é preciso frisar que compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. A intervenção federal nada mais é do que o afastamento temporário da autonomia do ente federado que sofre a intervenção. É um processo excepcional, é um processo extremo que precisa do aval do Congresso Nacional para que possa ocorrer. O artigo 34 da Constituição Federal traz as hipóteses em que deve ocorrer a intervenção federal. Diz a lei, artigo 34, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir a invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. 3. Por termo grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da Federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receita tributária fixada nesta condição dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, sistema representativo, regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente da transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Ou seja, essas são as hipóteses em que pode ocorrer intervenção federal por parte da União, nos estados federal. Quando se fala em intervenção, a doutrina traz 2 tipos de intervenção. A intervenção espontânea, que é aquela onde há uma discricionalidade do presidente da República, ou seja, uma certa liberdade de fazê-lo ou não, e a intervenção por provocação. Essa se divide em 2, a provocação por solicitação ou provocação por requisição. A diferença é que a provocação por solicitação, o presidente pode fazê-la ou não. Já a provocação por requisição, ele é obrigado a fazer, sob pena de responder. Para melhor esclarecimento, farei uma recapitulação do que já foi dito. O Brasil adota como forma de Estado a forma federativa, onde a União, Estados, municípios são entes federativos e são dotados de autonomia. É o que dispõe o artigo 18 da Constituição Federal. A intervenção tem o intuito de assegurar a manutenção da própria federação em situações que comprometam a estrutura e o equilíbrio do pacto federativo. Quem pode intervir? E em quais situações pode ocorrer a intervenção? A intervenção está sujeita aos seguintes princípios. Princípio da não intervenção, ou seja, a intervenção é excepcional. Princípio da taxatividade, ou seja, as hipóteses da intervenção estão previstas nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal, de forma taxativa. Princípio da temporalidade. A intervenção está temporária e dura um período específico. Caso o prazo não for suficiente para restabelecer a normalidade, de forma excepcional, o prazo poderá ser prorrogado. Qual ente pode intervir? Como disse anteriormente, a hipótese de intervenção está prevista nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal, e o artigo 36 prevê as questões procedimentais. A União pode intervir nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, mas apenas nos municípios localizados nos territórios federais. Mas como hoje
no Brasil não se dispõe de territórios, não há o que se falar em intervenção nos municípios. A intervenção federal, ela pode ser espontânea ou provocada. As hipóteses de intervenção espontânea estão no artigo 34, inciso 1 ao 3 e 5 da Constituição Federal. Já as hipóteses de intervenção provocada estão nos artigos 34, inciso 4, 6 e 7 da Constituição Federal. A intervenção federal dependerá da requisição do STF, do STJ ou TSE, nos casos de desobediência de ordens ou decisões judiciárias. Dependerá do provimento pelo STF e de representante do PGR para assegurar princípios constitucionais sensíveis. É o caso de recusa de execução de leis federais. Vamos ver agora como funciona o procedimento para executar a intervenção federal. Compete privativamente ao presidente da República decretar e executar a intervenção federal, conforme dispõe o artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal. Primeiramente, o presidente da República deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Neste caso, ele não está vinculado o posicionamento desses conselhos. Após ouvir os conselhos, o presidente da República irá baixar o decreto presidencial da intervenção e o decreto deverá especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução e, se for o caso, nomear interventor. Após isso, o decreto se submeterá ao Conselho Nacional no prazo de 24 horas. Uma observação. Se o Congresso não estiver funcionando, será feita uma convocação extraordinária no prazo de 24 horas, no mesmo prazo. A votação do Congresso Nacional será feita em um turno e aprovado por maioria simples, ou seja, mais da metade dos membros presentes. Tem que estar presente pelo menos a maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos membros das respectivas casas do Congresso. Um exemplo só para você entender. Ao todo, são 513 deputados. Tem que estar presente pelo menos a maioria absoluta, ou seja, 257 membros. Dentre os presentes, mais da metade teria que votar a favor para aprovar a intervenção federal. Então, se estivesse 300 membros para que fosse aprovada, teria o voto a favor de pelo menos 151 dos presentes. Este procedimento ocorreria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, ou seja, no Congresso Nacional. Após a aprovação, no Congresso Nacional, será gerado um decreto legislativo que será promulgado pelo presidente do Senado Federal. O cumprimento de todas as etapas de intervenção federal aí será aprovado, depois de todos esses cumprimentos. Esse procedimento será dispensado nas hipóteses do artigo 34, inciso 4 e 7 da Constituição Federal. Nas hipóteses do artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal, e no caso das recusas de execução de lei federal, será o caso de ADI, interventiva, e o procedimento está previsto na Lei 12.562 de 2011. Essa hipótese de representação será proposta pela PGR e submetida ao STF. Durante a intervenção, a Constituição Federal não poderá sofrer nenhuma emenda constitucional, o que dispõe o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Encerrados os motivos da intervenção federal, as autoridades que foram afastadas voltarão a seus respectivos cargos. Isso
se não houver nenhum impedimento legal que o impeça de assumir novamente seus cargos.